uma vez o Breno aqui para mais um conteúdo sobre psicopatologia, continuando as funções mentais superiores, né? O nosso cada vez mais conhecido saco Plinka, que é composto de senso-percepção, atenção, consciência, orientação, pensamento, linguagem, inteligência, memória, conduta, afeto e o PJ, psicomotricidade e juízo crítico. Então, hoje, dando continuidade, né, nesse videozinho, no último vídeo eu falei sobre linguagem e agora, no vídeo de hoje, falar sobre inteligência. A inteligência que não vai ser um vídeo muito longo, eu garanto para vocês, mas o que é a inteligência? Por mais engraçado que seja, talvez por mais estudada que a inteligência seja, talvez uma das funções mentais mais estudadas e que a gente tem mais informações a respeito, a inteligência, ao mesmo tempo, talvez seja uma das mais difíceis de definir, porque ela, em geral, vai ser caracterizada como as nossas capacidades cognitivas, intelectuais, mas, ao mesmo tempo, é difícil de que esse conceito ele não contempla todas os diferentes tipos de inteligências, por exemplo, que vocês já devem ter ouvido falar em outras disciplinas sobre o Gardner, né, as inteligências múltiplas e várias outras habilidades que a gente vai ter e que cada vez chamam mais atenção, ainda mais com o mundo em constante evolução. Mas, para a psicopatologia, talvez seja um pouquinho mais fácil da gente falar sobre inteligência. Inteligência acaba tentando definir, a capacidade de entender, recuperar e construir aprendizados valendo-se de informações antigas e adequando as novas. Ou seja, não é só uma memória. Eu consegui usar o que eu já sei, o que eu estou vendo, o que eu estou percebendo, o que eu estou analisando, para construir interpretações do que vai acontecer, então eu me organizar, né, da melhor forma possível. As alterações da inteligência, elas podem ter a ver com o nível intelectual natural, ou seja, um prejuízo, uma deficiência por si só, ou com uma redução em função de algum quadro, que é o que a gente vai encontrar nos transtornos neurocognitivos, né? Então, existem alguns quadros que vão ter alterações da inteligência. O mais famoso é a deficiência intelectual, que antigamente era descrita como retardo mental, na CID ainda está como retardo mental, que tem a ver com uma dificuldade em geral, e essa dificuldade ela se apresenta desde muito pequenininho, desde que a pessoa nasce já vai estar presente. E é diferente de quadros que a inteligência, ela, ao longo da vida, sempre esteve estável e, por algum motivo, ela reduz. Aí, os quadros mais relacionados a transtornos mentais têm a ver com o que a gente chama de transtornos neurocognitivos. Mas existem também os quadros aí de transtornos podem ser induzidos, né, ou devidos a alguma condição, devido a traumatismo craniano, tudo isso também pode acontecer. Então, tomou uma pancada e teve uma lesão cerebral e aí teve um transtorno neurocognitivo devido a uma lesão cerebral. Quando a gente vai falar, então, vamos falar um pouquinho das alterações. Primeira coisa, inteligência, como é que eu faço para avaliar? Tipicamente, é através da observação, ou seja, conversando com aquela pessoa. Eu vou conversar com ela para ter, então, uma ideia. Essa conversa, a gente vai observar, a gente observa através da nossa conversa, da capacidade da pessoa entender perguntas, dela responder as perguntas que a gente perguntou, dela ter um nível de abstração, dela conseguir dominar a linguagem. É sempre muito importante e a gente vai avaliar isso clinicamente, ou seja, a gente vai dizer clinicamente observada abaixo da média, acima da média, na média, mas a gente sempre vai salientar que toda vez que eu estou observando, que eu estou avaliando a inteligência, estou falando de inteligência, se eu estou clinicamente observando, ainda vai requerer uma avaliação formal. Isso sempre vai ficar interrogado, porque existem instrumentos que servem justamente para avaliar a inteligência. Né? Deixei aqui a foto do VAIS, apesar de ser em espanhol, mas é um dos principais testes de inteligência. Existe uma série, tem isso para criança, e a gente vai avaliar através da nossa percepção clínica. Tá? Lembrem-se, tanto os testes quanto a nossa percepção clínica necessitam considerar o grau de instrução da pessoa, a idade dela,
o contexto do qual ela vem, a escolaridade por si só. Por quê? Porque a gente sabe, não adianta, se eu for pegar uma média geral que eu estabeleci como uma média intermediária lá da inteligência e pegar uma criança de 2, 3 anos, obviamente ela vai estar abaixo do esperado, abaixo da média. Mas não, eu tenho que comparar com o universo médio de crianças de 2 anos, da mesma classe social, que tiveram as mesmas oportunidades, enfim. É, a mesma coisa. E aí é importante considerar que, claro, pessoas que têm baixa instrução, frequentemente elas vão ter uma inteligência um pouco abaixo da média. Mas o exercício, né, o desafio do clínico é, mesmo para pessoas que tiveram até estudo até tal série, que são de tal classe socioeconômica, a inteligência dessa pessoa se justifica ou ela não avançou porque ela não tinha condições de, tá? Que infelizmente é comum a gente encontrar em função aí de limitações também do nosso próprio sistema educacional. Mas o quadro grave, né, a deficiência intelectual, é esperado que deficiências intelectuais mais graves, mais profundas, elas infelizmente a pessoa não vai conseguir ter aí, né, se formar em alguns níveis escolares. Então, inteligência, como eu falei, a gente vai dizer que é clinicamente observada acima, abaixo da média, e a gente considera que a inteligência ela possui aí a necessidade sempre de uma avaliação formal e de uma observação clínica, sempre. Esses dois eixos eles vão andar juntos. É também fundamental que a gente mencione, então, se a inteligência está na média, clinicamente observada. Em geral, quase toda avaliação em psicopatologia, ela vai ter uma avaliação clinicamente observada, mas requer avaliação formal. Tá ok? O material aqui hoje eu falei, era mais curtinho, tudo saiu do livro do Paulo Del Galarrondo, Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. Esse material aqui, a inteligência e suas alterações. Fica o conteúdo. Na próxima aula no Zoom a gente pode tirar mais dúvidas, ver também talvez alguns videozinhos, se as dúvidas elas tiverem muitas. Tem também no Moodle um material para vocês darem uma olhada lá de um exemplo, tá? E fiquem à vontade também de a qualquer momento escrever, mandar dúvidas por e-mail, que eu tô por aí. Tá bom, pessoal? Um abraço, fiquem bem. Tchau, tchau.